Ok, então o evento a partir de agora está sendo gravado. Então, iniciando aqui mais um evento da nossa Semana de Ciência e Tecnologia, nós tivemos uma proposta, na verdade, nós pegamos essa ideia de Ouro Preto, onde a gente permite que os funcionários do nosso campus apresentem seus trabalhos de graduação, mestrado, doutorado. Né? Então, essa a gente concilia entre nós, né, corpo docente, corpo técnico administrativo, divulgar os nossos trabalhos. E nessa edição, a gente tem a apresentação do trabalho da Ana e do Eduardo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo deles. Vou começar pela Ana Cecília. Ana Cecília, ela tem experiência no ensino de português como língua estrangeira e no ensino de língua inglesa em projetos da Universidade Federal de São Carlos e na escola pública. Participou de vários projetos de extensão, inglês para a comunidade, na UFSCar, português para estrangeiros, no inglês Sem Fronteiras, na UFSCar também, e PIBID, também na UFSCar, na área de língua inglesa. Desenvolveu a pesquisa de iniciação científica com bolsa pelo PIBIC CNPq. Tem experiência de uso na língua inglesa em contexto de imersão por graduandos do Ciências Sem Fronteiras e o trabalho de conclusão de curso. Questões sobre o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à competência espontânea de aprender na área de linguística aplicada. Também participou várias vezes da aplicação do teste de inglês e o Foreign Language do TOEFL e do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de maneira que, nos anos de 2014 e 2015, foi assistente de coordenação em uma das escolas de aplicação do exame. Atualmente é professora efetiva do Instituto Federal de Minas Gerais. Então, essa é o currículo da Ana Cecília Fernandes dos Santos. Nós temos também a participação do Eduardo José de Araújo. O Eduardo, ele tem graduação em Engenharia Elétrica pela UFMG, especialização em qualidade de energia também pela UFMG, mestrado e doutorado também pela UFMG. Tem experiência na indústria eletroeletrônica em desenvolvimento de produtos, automação de equipamentos, engenharia de processos e suporte técnico. Atuação como coordenador técnico em área de homologação e treinamento de equipamentos automatizados para diagnóstico laboratorial. E atualmente é professor de ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG. A área de atuação do Eduardo é qualidade de energia, automação, eletrônica, engenharia biométrica, engenharia de alta tensão e suas aplicações. Então, o Eduardo e a Ana, eles vão apresentar o trabalho deles, a Ana vai apresentar o trabalho de dissertação e o Eduardo vai apresentar o trabalho de doutorado, tá? As perguntas, para quem está participando, elas serão exclusivamente pelo chat. Então, assim, eu peço que não abram o microfone. Quem tiver uma pergunta durante a apresentação, coloque no chat que a nossa equipe ela vai selecionar as perguntas e após a explicação de cada um dos participantes, a gente vai fazer a leitura dessa pergunta e eles irão responder, ok? Então, eu gostaria de iniciar com o Eduardo, né? Nós combinamos aqui, então o Eduardo vai iniciar. Eduardo, fique à vontade. Obrigado. Eu vou apresentar minha tela, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Bom, inicialmente gostaria de agradecer, né, pelo convite, estar apresentando esse trabalho, agradecer o público presente. Bom, esse foi meu trabalho de doutorado, que eu defendi a tese em junho de 2019. Esse trabalho é intitulado como Modelo Computacional de um Sistema de Tratamento de Líquidos por Aplicação de Pulsos de Alta Tensão, a orientação do professor Ivan e com a orientação do professor Jaime, ambos da UFMG. Essa apresentação está dividida nas considerações gerais sobre a tecnologia PIF,
PF do inglês Fields de Electric Field, os principais objetivos do trabalho, alguns aspectos de modelagem, os modelos computacionais utilizados e os principais resultados. E o fechamento aí com as conclusões. Bom, falar inicialmente sobre a tecnologia PEF, é um método alternativo para tratamento de líquidos. O método convencional é um método de pasteurização, na qual se aplica altas temperaturas, né, para a esterilização de líquidos. É um método não térmico, daí a sua principal vantagem é que preserva as propriedades, né, nutricionais e o sabor dos líquidos em tratamento. Os líquidos aí podem ser suco, leite, cerveja, né? Então, são vários tipos de líquidos. Essa tecnologia, ela é baseada na aplicação de campo elétrico para a eliminação das bactérias. Bom, aí um sistema PEF típico, né? Consiste de uma câmara de tratamento, na qual contém o líquido a ser tratado, né? A fonte de alta tensão, essa fonte de alta tensão, ela fornece pulsos, né? De intensidade elevada e curta duração. Esses pulsos são aplicados através dos eletrodos, né, contidos na câmara de tratamento. Tem um sistema de controle aqui de temperatura, responsável por controlar a temperatura dentro da câmara, para que não ultrapasse o limite térmico. Então, o líquido, ele é bombeado, né, através de uma bomba, injetado dentro da câmara de tratamento, ocorre o tratamento, e na saída ele é direcionado por um sistema de resfriamento, e passando pelo sistema de resfriamento, ele vai para o reservatório de líquido esterilizado. Bom, explicar um pouco sobre o mecanismo de ruptura da membrana, né? Como que ocorre a eliminação da bactéria, né? Então, nessa figura ilustrativa aqui, a gente tem uma célula de uma bactéria e aqui os eletrodos, que vão receber os pulsos, né, de alta tensão. Bom, se o campo elétrico gerado, né, na membrana celular for menor que um campo elétrico crítico, esse campo elétrico crítico vai depender do tipo de micro-organismo a ser tratado, né? Se for menor, nada acontece. Se o campo elétrico for igual ao campo elétrico crítico, vai ocorrer a abertura de microporos, né, na membrana celular, mas uma vez cessado esse campo elétrico, os poros se fecham. Então, não ocorre aí a eliminação dos micro-organismos. Se o campo elétrico for maior que o campo elétrico crítico, aí o fenômeno se torna irreversível, ou seja, mesmo depois de eu retirar o campo elétrico, ocorre a morte da bactéria. Então, o campo elétrico ele tem que ser de uma intensidade suficiente, né, para abrir esses microporos, e quando cessar o campo elétrico, esses microporos não se fecham mais. E aí ocorre a eliminação da bactéria. Bom, nessa tecnologia tem dois parâmetros importantes, que são a inativação microbiana, que está relacionado com a quantidade de bactérias, né, que são eliminadas dentro do líquido, e a densidade de energia, que está relacionado com o consumo energético. Então, vamos ver como é que esses parâmetros variam em função das variáveis, né, do sistema. Quanto maior o campo elétrico, maior a inativação microbiana. Quanto maior o campo elétrico, maior também a densidade de energia. Quanto maior o tempo de tratamento, aqui em microsegundos, também os dois parâmetros se elevam. Então, é desejável a inativação microbiana elevada, mas não é desejável uma densidade de energia alta. Então, aí a gente tem dois parâmetros conflitantes, né? Nessa curva aqui, ó, eu estou apresentando um exemplo, né, de curva de Pareto, que é gerada pelo algoritmo de otimização multiobjetivo. Então, a inativação microbiana, ela cresce em módulo, né? Então, quanto mais negativo, né, esse valor, maior a inativação. E quanto maior a inativação, eu tenho um maior consumo energético.
Então, eu tenho que buscar o quê? Um compromisso, né, entre esses dois parâmetros. Aqui nessa curva, eu vou ter o quê? Uma gama de soluções, né? Aí a solução adotada vai depender das características de cada processo, né? Vai depender aí da tomada de decisão. Bom, os principais objetivos do trabalho, né? O objetivo geral foi o desenvolvimento de uma ferramenta computacional capaz de gerar soluções ótimas, né? Aquela curva Pareto, para a inativação microbiana e para a densidade de energia. Alguns objetivos específicos, né? Numa primeira parte do trabalho, eu comparei diferentes arranjos de eletrodos, mas para sistemas estáticos, ou seja, sem o escoamento do líquido, né? Já numa segunda parte do trabalho, eu analisei sistemas dinâmicos, aí foi uma análise acoplada, né, de campo elétrico, temperatura e escoamento do fluido. Foi avaliada também a uniformidade do campo elétrico, já que essa uniformidade ela está relacionada com a uniformidade do tratamento em si. Analisei a eficiência de sistemas dinâmicos para diferentes cargas. Essas cargas aí são diferentes tipos de líquidos, né? E diferentes tipos de bactérias. E eu também avaliei sistemas multi-estágios de câmaras de tratamento, para aumentar a inativação microbiana. Com alguns aspectos de modelagem. Bom, as pesquisas relacionadas a esse tema, elas estão divididas em duas frentes, né? Então, tem um grupo de trabalho que pesquisa, né? Mais focado na distribuição de campo elétrico. Então, o campo elétrico é calculado através do gradiente do potencial. E o outro grupo de pesquisa trabalha no análise acoplada de campo elétrico, temperatura e fluxo do fluido. Então, através dessa equação aqui, ela acopla, né, tanto temperatura, velocidade do fluido, a energia, né, que depende do campo elétrico aplicado. Então, no meu trabalho, no primeiro momento, eu foquei na análise da distribuição de campo elétrico e depois eu migrei para essa análise acoplada, tá? Bom, então, como eu falei anteriormente, primeiro, eu foquei no sistema estático, né, sem escoamento do fluido, e depois no modelo dinâmico. Os principais resultados dos sistemas estáticos que eu vou apresentar são as distribuições de campo elétrico e um comparativo de curvas Pareto entre diferentes arranjos de eletrodos. Os sistemas dinâmicos, a distribuição de campo elétrico, análise de escoamento do fluido, análise térmica e alguns estudos de caso. Bom, algumas considerações gerais sobre o sistema estático. Para essas simulações, eu implementei um algoritmo de elementos finitos em 3 dimensões no MATLAB. A análise térmica ela não foi considerada. Fluido estático, né, sem escoamento. Utilizado um líquido genérico de condutividade 0,2 símens por metro. Ou seja, eu não utilizei nenhum tipo de líquido em específico, né, um líquido genérico. Foi aplicado o modelo de predição de Rusher e Newman para estimativa, né, da inativação microbiana. O algoritmo de otimização que eu utilizei foi o NSGA2 e o limite de campo elétrico máximo de 50 kV por centímetro. Por que esse limite? Porque se eu ultrapassar o limite de campo elétrico do líquido, pode ocorrer disrupções no líquido, né, elevações de temperatura e sobreaquecimento. Então, nas minhas simulações, eu limitei o campo elétrico em 50 kV por centímetro. Aqui os 3 arranjos de eletrodos, né, comparados para simulações em sistemas estáticos. Aqui do lado esquerdo a gente tem os eletrodos cilíndricos, né? Aqui na figura central a geometria coaxial e à direita a geometria com eletrodos planos paralelos.
Então, em cada geometria, eu aplico uma tensão, né, dependendo das características dimensionais de cada geometria, uma tensão V, no caso, por exemplo, da geometria coaxial, estou aplicando no eletrodo interno, né, uma tensão V, e estou aterrando o eletrodo externo. No caso da geometria com eletrodos cilíndricos, eu aplico a diferença de potencial entre os eletrodos. E os planos paralelos, eu aplico entre os dois eletrodos aí também a diferença de potencial. Aqui o modelo computacional que foi utilizado para sistemas estáticos. Então, esse modelo foi aplicado na quase sua totalidade, né, no MATLAB. Eu somente criei a malha de elementos finitos, né, que eu utilizei num programa chamado NetGen. Aqui alguns pontos importantes que eu vou citar a respeito desse modelo computacional, que através das simulações no MATLAB, com o algoritmo implementado, eu obtive os resultados de campo elétrico, né? Depois eu fiz alguns cálculos de pós-processamento, dentro do MATLAB também, para obter os resultados de inativação microbiana e densidade de energia. E aqui eu tenho a curva Pareto, né? Que eu citei lá no início da apresentação. Na ativação microbiana, no eixo Y, e densidade de energia no eixo X. Tá? Então, no resultado aqui do meu algoritmo de otimização, eu tenho a geração dessa curva Pareto. Vou apresentar agora algumas equações, né, que eu utilizei ao longo do meu trabalho. A taxa de sobrevida ela é dada pela contagem final de microorganismo, que é o NF, em relação à contagem inicial. O logaritmo dessa taxa de sobrevida me dá a inativação microbiana. De que depende essa inativação microbiana? Depende do campo elétrico que eu apliquei, o E aqui, e depende do tempo de tratamento. Tá? Então, quanto maior o campo elétrico ou maior o tempo de tratamento, maior a minha inativação microbiana. E esses outros parâmetros aqui, EC, KC e TC, são parâmetros intrínsecos de cada bactéria que refletem a resistência da bactéria ao tratamento. A densidade de energia, ela é dada no numerador aqui pelo consumo energético, dividido pela massa do fluido. Então, no algoritmo de elementos finitos, eu calculei para cada elemento da malha o consumo energético, fiz o somatório e dividi pela massa do fluido. Aqui os resultados das distribuições de campo elétrico, com arranjo coaxial, arranjo com os eletrodos planos paralelos e com eletrodos cilíndricos. O que a gente pode observar aqui, no arranjo coaxial, que eu tenho uma maior uniformidade do campo elétrico em relação às outras geometrias. Por exemplo, com eletrodos planos paralelos, eu tenho uma região aqui com baixa intensidade, né, de campo elétrico. Seria atrás dos eletrodos, né? Baixa intensidade de campo elétrico significa uma baixa inativação microbiana. E aqui, para os eletrodos cilíndricos, também eu tenho regiões com baixa intensidade de campo elétrico, que não é desejável. Então, depois de executar todo o modelo computacional, o algoritmo de otimização me gerou essas curvas Pareto para as 3 geometrias, onde a gente pode observar que para a geometria coaxial, eu obtive os melhores resultados. Por quê? Porque eu alcancei maiores inativações microbianas com uma menor densidade de energia. Bom, agora falando sobre os sistemas dinâmicos, aí já é uma análise acoplada, né, de campo elétrico, temperatura e escoamento do fluido. Aí eu já utilizei um pacote comercial para cálculo numérico, que é o Consol. Utilizei também o modelo de predição de Weibull, que é um modelo de predição que tem uma maior precisão em relação ao modelo que eu tinha utilizado anteriormente. Já utilizei líquidos específicos, né? No caso aqui, sucos, né? Utilizei
sucos de uva e sucos de maçã, de laranja. Apliquei o algoritmo de otimização NCA-GA2, também a restrição do limite de campo elétrico, né, 50 kV por centímetro. Limite de temperatura médio na câmara de tratamento, 45 graus centígrados. E o escoamento laminar, ele foi garantido através desse número de Reynolds, que sempre se manteve abaixo de 1.800. Bom, como a câmara de tratamento coaxial, ela foi que teve melhores resultados nas simulações com sistema estático, eu optei em utilizar essa câmara nos sistemas dinâmicos, com algumas adaptações, né? Então, do lado esquerdo aqui, eu tenho uma visão geral da câmara, né? Com o eletrodo interno. Aqui, o pulso, né? A ilustração do pulso que eu aplico. Do lado direito, eu tenho um corte de seção, né? Nessa câmara de tratamento, onde eu posso ver aqui o eletrodo interno, o líquido aqui em amarelo, né? A entrada do fluido, a saída do fluido, e também os anéis de equalização que eu utilizei para uniformizar o campo elétrico nas bordas, né, do eletrodo interno. Aqui o modelo computacional para sistemas dinâmicos. Nesse modelo eu utilizei parte dele console e parte MATLAB. Tá? Então, a malha foi criada no console. Aí eu executei, né, o programa várias vezes, né, para cada combinação de uma matriz de design experimental que eu criei, obtive os resultados de campo elétrico, temperatura e escoamento do fluido, fiz alguns cálculos numéricos pós-processamento. Aqui eu tenho minhas funções objetivos e restrições, né? Minhas funções objetivos são as funções de inativação microbiana e densidade de energia, que é a entrada do algoritmo de otimização. Rodei o algoritmo de otimização e obtive a curva Pareto. Aqui só um exemplo de distribuição de potenciais do campo elétrico, com a tensão aplicada de 24 kV. Tá? Então, do lado esquerdo aqui, eu tenho a distribuição de potenciais, onde a gente observa uma simetria em relação ao eixo Z, né? E os potenciais, eles decrescem à medida que se aproxima do eletrodo externo, né? Aqui do lado direito eu tenho o campo elétrico, né? A distribuição de campo elétrico. A gente nota aqui uma região de intensificação de campo, mesmo com os anéis de equalização, teve uma intensificação de campo próximo às bordas, né, do eletrodo interno. O campo elétrico ele não ultrapassou, então, os 50 kV por centímetro, né, que foi o limite estabelecido. Aqui uma distribuição de temperatura por suco de uva, né, com a tensão aplicada de 24 kV e um tempo de tratamento de 300 microsegundos. A gente observa aqui um sobreaquecimento, né, próximo às bordas aqui do anel de equalização, mas apesar dessa temperatura ter chegado em alguns pontos a mais que 60 graus centígrados, a temperatura média do líquido não ultrapassou o limite estabelecido, que foi de 45 graus. Aqui o gráfico, né, os gráficos, né, 3D e de corte da região central da velocidade do fluido. A gente observa aqui que tem uma uniformidade da velocidade do fluido dentro da câmara de tratamento, apesar de algumas turbulências aqui na entrada e na saída do fluido. E no corte na região central, observa aqui um reflexo da injeção do líquido dentro da câmara de tratamento, né, nessa região onde que há turbulência, né? Mas, no geral, o escoamento do líquido, ele é laminar, pelo fato de não haver essas turbulências, né, no interior da câmara, só na entrada e na saída aqui da câmara de tratamento. Bom, vou passar para os estudos de caso, foram vários estudos de casos, né, eu selecionei aí os principais.
primeiro, o comparativo entre diferentes micro-organismos. Segundo, eu comparei diferentes tipos de sucos, né? Sucos de uva e sucos de laranja. E o terceiro, sistemas multistágios. Então, aqui eu gerei aquela curva Pareto para duas bactérias, né? A Escherichia coli e Staphylococcus aureus. O que a gente observa aqui? Que os resultados para a Escherichia coli foram piores do que para Staphylococcus aureus. Como é que a gente pode ver isso? Se eu fixo aqui a densidade de energia, por exemplo, em 40 kJ por quilo, eu tenho uma inativação microbiana para a Escherichia coli menor do que para Staphylococcus aureus. Então, a Escherichia coli, ela tem uma resistência maior ao tratamento, tá? Isso aí é por causa das dimensões da bactéria, né? E algumas características intrínsecas desse tipo de micro-organismo. Aqui eu selecionei, né, dentre as várias soluções, eu selecionei 4 soluções, né? 2 para cada diferentes tipos de bactéria. Nas primeiras 2 soluções aqui, eu priorizei uma baixa inativação microbiana, e aí eu obtive uma baixa densidade de energia. Nas soluções 3 e 4, eu priorizei uma alta inativação microbiana, porém eu tive uma alta densidade de energia. Então, a solução adotada aqui vai depender do processo, né? E aí é a tomada de decisão, vai depender da inativação microbiana requerida, do consumo energético requerido para cada sistema. No estudo de caso 2, eu comparei diferentes sucos, né? Sucos de uva e sucos de laranja. Em verde aqui eu tenho suco de laranja, e em azul suco de uva. E aqui eu tenho a temperatura em função do tempo. O que a gente pode observar que a temperatura para o suco de laranja cresce muito mais rápido do que para o suco de uva. Por quê? O suco de laranja tem uma condutividade muito maior do que o suco de uva. Cada degrau desse aqui corresponde a um pulso aplicado. Então, eu tenho que limitar meus pulsos no suco de laranja em 5, né? Só contar aqui quantas vezes que sobe. E aqui eu limitei para o suco de uva em 30 pulsos. Tá? Bom, aqui a curva Pareto, comparando as duas curvas Pareto para os 2 diferentes tipos de suco, né? O que a gente pode observar aqui é a curva em laranja, que é do suco de laranja, e a curva, nessa curva mais vinho aqui, né, do suco de uva. Então, até 75 kJ por quilo, aproximadamente, eu tenho a melhor performance do suco de laranja. E a partir dessa densidade de energia, o suco de uva, ele tem o melhor desempenho. Passando aí para o estudo de caso 3, são sistemas multistágios, né? Então, eu utilizo esses sistemas multistágios quando eu quero aumentar a minha inativação microbiana. Então, voltando lá para o sistema monoestágio, eu alcancei aqui para o suco de uva uma inativação próxima de menos 2,2. Então, meu objetivo aqui é aumentar essa inativação microbiana. Então, eu utilizo aqui um pré-tratamento com uma câmara. O líquido que sai dessa câmara passa por um sistema de resfriamento, é injetado na outra câmara, e aqui eu tenho a saída do líquido. Então, sistemas com 2 estágios. O que eu fiz? Eu peguei uma solução estratégica aqui, do primeiro estágio, um ponto ótimo aqui, né, do primeiro estágio, e utilizei como ponto de partida para o segundo estágio. Aí, no segundo estágio, eu selecionei a opção, a solução, né? Eu optei pela solução com maior inativação microbiana, que no caso aqui foi em torno aqui de menos 3,2. Então, obtive uma inativação microbiana um log maior que a inativação com o sistema monoestágio, e para uma densidade de energia com apenas 25 kJ maior.
tá? Então, a principal vantagem, né, dos multiestágios é essa, uma ativação microbiana maior com uma densidade de energia mais baixa. Um sistema com 3 estágios, eu consigo melhorar isso mais ainda. Eu consigo uma inativação microbiana aqui próximo também de menos 3,2, mas com uma densidade de energia 33% menor do que com sistemas de 2 estágios. Tá? Mas, logicamente, isso requer o quê? Requer investimento, né, em câmeras de tratamento. Então, tem um investimento inicial, né, em câmeras de tratamento, e aí, ao longo do processo, isso é compensado por uma menor densidade de energia. Tá? É amortizado, no caso, esse investimento inicial. Bom, fechando aqui com as conclusões, né? Nos sistemas estáticos, a geometria coaxial obteve melhores resultados. Menor eficiência em sucos de laranja foi devido à limitação térmica, né, desse suco, devido à alta condutividade, né? E a limitação térmica, eu limitei o número de poços igual a 5, né, para o suco de laranja. Maior resistência ao tratamento da bactéria Escherichia coli, né, em relação a Staphylococcus aureus. Maior eficiência microbiológica do suco de laranja, né, em relação ao suco de uva, isso até a densidade de energia de 75 kJ por quilo. Uma redução de até 33% é possível, né, um sistema com 3 estágios, em relação ao sistema com 2 estágios. E esse modelo computacional, ele permite o quê? Ao projetista selecionar, né, a melhor solução dependendo do processo dele, né? Então, dentro daquela gama de soluções, ele vai pegar a solução mais adequada para o processo dele. Bom, essas são as principais publicações durante o meu período de doutorado. Isso aí. Obrigado. Aberto aí para as perguntas. Eduardo, obrigado pela apresentação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Ana, e aí no final a gente abre as perguntas para todo mundo, beleza? E aí, pessoal, o chat está aberto aí, vocês podem mandar as perguntas, tá? Ok. E aí a gente vai selecionar e depois a gente passa para os participantes, beleza?